A gente vê que às vezes tem situações que estão muito além da nossa compreensão, né? Então a gente às vezes fica sofrendo muito tempo na vida por algumas questões nossas, que às vezes numa percepção, num conhecimento, em algo com relação à sua ancestralidade, à sua história, né? Então, assim, é muito bom, assim, a gente não ficar vasculhando, né? Mas, assim, entender um pouco da nossa história, saber o que aconteceu antes da gente, se a mãe teve uma situação de perder um filho, né, ou a avó, e que a gente possa, então, estar fazendo alguma coisa para trazer de volta. Então, aparece muito relacionado a esses casos de crianças, justamente porque tem uma situação, às vezes, de não contar, mesmo que é um aborto espontâneo, né, ou alguma coisa assim. Antigamente as famílias tinham muito mais ainda dificuldade em falar dessas questões, tinha coisas muito relacionadas ao feminino, por exemplo, de achar que a mulher não era boa o suficiente, né? Tinha tanta coisa que se falava, né, antigamente, e aí o neném não nasceu porque o marido não arrumou uma mulher boa o suficiente. Então, no tempo das nossas avós, era ainda mais complicado, né? Então, assim, a gente olhar que pode ter situações que não estão só na nossa alçada, que não é só a gente querer que a gente consegue resolver, mas quando você toma conhecimento de uma situação assim e da possibilidade disso existir, você vai se dando conta, né? Então, aqui, por exemplo, tinha um caso, então foi iniciada a constelação dela com a mãe, porque ficou claro assim que tinha alguma coisa relacionada à mãe. E ela então colocou a mãe, a representante da consultante e da mãe. Só que aí a mãe começava a virar e olhar para outro lado. E ela olhava para a mãe e a mãe olhava para outro lado, virou para trás, ficou de costas para ela, né? Aí, quando a gente vê, né, essa situação olhando para trás, então aqui, vamos ver para onde ela olha. Colocou um terceiro elemento, que seria a representante da avó. E aí coloca a avó começa a se movimentar também e a olhar para trás. Então, ficou ela olhando para a mãe olhando para a avó olhando para a bisavó. O constelador foi perguntando para ela o que tinha acontecido, né, as histórias da mãe e da avó, e ela falando, não sei, mas aconteceu algum fato, alguma coisa assim, né, que tenha levado a alguma questão importante, algum problema nessas gerações? Ela falou, não, a única coisa que eu sei é que a minha avó viveu na guerra, né, viveu na época da guerra e teve muita escassez e tinha muito problema com o alimento, né, ela não conseguia alimentar os filhos, ficou num período muito difícil. E a bisavó também tinha vivido questões semelhantes na Primeira Guerra, né? Então, uma na Primeira, outra na Segunda Guerra. E viveram repetindo um padrão era de escassez de alimento, e onde a mãe não conseguia dar conta de atender o filho nas suas demandas, não só de alimento, como de tudo, de vida, né, no geral. E estava já olhando para o que foi no passado. Então, essa também foi uma dinâmica, assim, né, bem importante, porque a gente fala, os emaranhamentos acontecem porque as crianças querem fazer algo pelos mais velhos, né, isso tudo inconscientemente, vou comer bastante, que assim minha mãe não precisa se preocupar com isso. Então, são situações que as crianças, e a gente, crianças, continua na fase adulta, vai fazendo sem perceber. Vai fazendo sem perceber, e aí quando você faz, então, você percebe, né? Você tem essa informação dentro do campo de que isso aconteceu, aí é como se caísse uma ficha, assim. Você fala, nossa, então foi isso que aconteceu. O importante aqui é que eu queria trazer isso, trazer esse olhar de que a obesidade, assim como outras questões de saúde, podem estar relacionadas a situações que a gente nem imagina e que muitas vezes, qual que é a solução do caso? Às vezes, quando é uma exclusão, por exemplo, trazer o excluído.